explicações. A primeira é a seguinte: nós temos hoje um regramento do entendimento do Clube de Regatas Vasco da Gama com a Vasco da Gama SAF, a nosso 777 Partners. A gestão da Vasco da Gama SAF se dá através do seu corpo executivo. Tivemos um importante avanço na entrada do Luiz Melo na chefia desse corpo executivo da companhia Vasco da Gama SAF, e ele, num nível maior, se dá através do Conselho de Administração da Vasco da Gama SAF, na qual tem assento o acionista controlador majoritário, a 777 Partners, e o Clube de Regatas Vasco da Gama. Estatutariamente, nós mudamos o Estatuto do Vasco no ano passado, aprovado em Assembleia Geral pelos sócios, e estatutariamente nós temos o presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama com um assento permanente no Conselho de Administração da Vasco da Gama SAF. E nós elegemos no Conselho Deliberativo um representante do Conselho Deliberativo, consequentemente dos sócios do Vasco, no Conselho de Administração, que é o segundo vice-presidente do clube, o Roberto Duque Estrada. São os dois que têm a responsabilidade de fazer a interlocução formal do clube no órgão de direção, de comando maior da Vasco da Gama SAF, e eu tenho, a convite do acompanhado as últimas reuniões do Conselho de Administração, e posso garantir aos vascaínos que os nossos representantes têm sido absolutamente diligentes na defesa dos interesses do Vasco dentro da companhia, na qual nós temos 30% do capital e temos uma série de prerrogativas para defender os interesses dos sócios do Vasco, do clube e também dos torcedores do Vasco. Flávio, eu hoje vim aqui, enfim, convidado para você. Nós temos aí temas importantes a tratar de Maracanã e São Januário, que é o objeto principal da minha participação, mas eu, enfim, faço essa avaliação que você me pede com relação à SAF. Primeiro, é importante lembrar que nós, no ano passado, levamos a votação dos sócios do Vasco por 2 vezes, em 2 Assembleias Gerais, uma para aprovar a mudança do Estatuto para permitir a constituição da Vasco da Gama SAF, e depois uma segunda Assembleia Geral, na qual os sócios do Vasco aprovaram a venda de 70% da participação que o clube tinha na Vasco da Gama SAF para a 777 Partners. E no ano passado, quando nós fizemos essa operação, nós não tínhamos nenhuma dúvida que a operação era absolutamente necessária para a continuidade do Clube de Regatas Vasco da Gama e para que nós atingíssemos os nossos objetivos de equacionar a dívida do clube e de retomar a capacidade de investimento no futebol, coisa que nós deixamos de ter durante muitos anos. Se você perguntar para mim o que você estaríamos aí quase um turno do Campeonato Brasileiro da Série A. Na atual posição que nós estamos na tabela, vou te responder com absoluta sinceridade. Nem no meu pior pesadelo eu poderia imaginar que hoje nós estaríamos nessa posição na tabela. Nós imaginávamos um cenário bastante diferente quando fizemos o acordo, e é importante dizer que a 777 Partners honrou todos os compromissos financeiros que ela tinha com a Vasco da Gama SAF. Ela fez os aportes necessários, tanto no início do processo quanto no início desse ano, e vai fazer agora, no mês que vem, um novo aporte. Então, os aportes foram feitos que permitiram que o Vasco da Gama voltasse a investir na qualificação da sua equipe no futebol profissional. Na primeira janela do início do ano, o Vasco da Gama foi um dos clubes no Brasil que fez o maior investimento. Os resultados não foram aqueles que esperávamos e agora está havendo uma correção de rumo, capitaneada agora, nesse momento, pelo novo CEO, que é o Lúcio Barbosa, a qual nós damos as boas-vindas, nós acolhemos essa mudança de maneira muito entusiástica. Nós não estávamos satisfeitos com o desempenho, a performance da nossa companhia nesse primeiro semestre do ano. Agora está havendo uma correção de rumos, são necessários, investimentos foram feitos, na nossa visão ainda são necessários alguns investimentos, temos uma janela aberta até o dia 25 de agosto para jogadores que não têm vínculo com outros clubes, então ainda é possível que seja feito algum esforço. Agora, encontramos a SAF num momento de mudança e num momento de virada. De fato, na gestão, no primeiro semestre, nós tivemos um afastamento muito grande
da SAF do Clube de Regatas Vasco da Gama. Tratamos disso abertamente em algumas reuniões do nosso Conselho Deliberativo, distantes do nosso torcedor. Isso que eu acho que talvez seja a principal missão do Lúcio agora, nessa nova etapa da SAF. Reaproximar o Vasco da Gama SAF do seu torcedor, recuperar o nosso plano de sócios e também do Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu posso dizer que nós estamos muito animados com esse início de trabalho do Lúcio. Acho que o Lúcio tem a compreensão absoluta do que é o Vasco da Gama, do que o Vasco da Gama precisa para dar a virada que nós temos que virar, e nós, do Clube de Regatas Vasco da Gama, podemos afirmar que estamos trabalhando a 4 mãos, junto com a Vasco da Gama SAF, como tem que ser, para que possamos dar a virada nesse restante do ano, atingindo o principal objetivo do ano, que é estabilizar o Vasco da Gama na Série A e entrar o ano de 2024, que é um ano que teremos o maior conjunto de aportes para galgar os resultados de competidor que o Vasco tem que ser e vencedor que o Vasco tem que ser na primeira prateleira do futebol brasileiro, Flávio. Eu acho que estamos indo nesse caminho. Não tivemos um bom ano, não tivemos bons resultados até agora, mas temos uma boa expectativa com essa correção de rumo que foi feita na nossa companhia, Flávio. Osório, se você me permite, eu queria te fazer ainda sobre esse tema, porque você conhece muito a miúde, o que vem acontecendo, você conviveu muito e convive muito com os mandatários da 777, principalmente o Josh Páscoa, quando era o Juan Cinegas. Eu tenho uma opinião muito próxima em relação a isso. Eu acho que a 777 cumpre com aquilo que prometeu. O problema do Vasco, desde o início, sempre foi gestão. Quem estava ou quem está ainda não conseguiu criar novas receitas, não conseguiu gerir bem o dinheiro. O Vasco passou a ter, no cenário do futebol, devendo jogadores, devendo clubes, coisas que a gente não imaginava na SAF. E talvez não dê para imputar a 777 a culpa maior. Mas a grande pergunta é, também para eles, por serem novos nesse ramo do futebol, né? Eles estão começando nisso, não te parece, e isso me parece estar mudando até com a entrada do Lúcio, o Dom Dransfield um pouco mais próximo, ter um pouco mais de celeridade no ritmo do futebol, principalmente o futebol brasileiro, que exige tanto, que puxa tanto. Talvez esse tenha sido o único senão da 777, entender essa mecânica do futebol brasileiro e talvez, por exemplo, tem um aporte em setembro. Gente, vocês não querem antecipar isso para a janela? Esses ajustes de rota que talvez alguém com mais experiência... Você está sentindo isso da parte deles, que eles também estão nesse processo de adaptação e estão começando a entender, até pela mudança do Luiz Melo, que era uma figura de muita confiança deles, que estava na hora de dar uma mexida nesse bolo, Osório? Olha, eu não tenho nenhuma dúvida disso, Flávio. Eu acho que certamente nós estamos vivendo uma curva de aprendizado. Essa curva de aprendizado é uma curva que está sendo mais complicada do que nós imaginávamos e, obviamente, que os nossos parceiros da 777 também, agora com a mão na massa, com a responsabilidade, estão vendo as dificuldades e a necessidade de uma maior aproximação com a gestão local. Nós temos que dividir as responsabilidades. Nós temos uma companhia que tem uma administração, tem um responsável, tem diretores estatutários, que tem mandato profissionalmente o negócio. Nós tivemos problemas e a correção de rumo veio e eu acredito que a partir de agora nós vamos ter novos horizontes. Sem dúvida nenhuma, eu entendo que a participação da 777 como o sócio majoritário deve ser mais presente. Acho que eles compreenderam também que o clube ele pode ser um parceiro importante. Tinha uma questão que eu acho que veio lá de trás. Esse pessoal não pode ajudar nada. Enfim, uma situação difícil ali na transição e com o CEO que foi por eles escolhido. E eu acho que está muito claro que a engrenagem tem que ser uma só. Só existe um Vasco do futebol, que é apoiado pela torcida, que é apoiado pelo clube e que precisa dar os resultados e precisa ter a sintonia com o vascaíno, né? Não houve uma sintonia com o vascaíno nessa largada e essa correção de rumo é importante para essa reaproximação. É uma reaproximação necessária do vascaíno. Mais do que nunca, o Vasco da Gama precisa dos seus torcedores, precisa da torcida presente. E a SAF, nessa mudança, compreendeu isso, essa mudança um pouco, a razão dela é exatamente isso.
A gente precisa reconectar e precisa, a partir daí, construir um caminho de vitórias que certamente virá. Infelizmente, tivemos sobressaltos que não deveríamos ter tido, né, na nossa avaliação e na avaliação de ninguém. Não tem ninguém satisfeito com a atual situação do Vasco, mas nós temos absoluta confiança que vamos fazer o caminho da volta. Passa pelo torcedor do Vasco, passa pela liberação de São Januário, passa pela utilização do Maracanã, Flávio. Esses são os assuntos que eu quero abordar com você, porque eu acho que os grandes desafios de Vasco, Clube de Regatas, e Vasco, SAF, estão aí permeados por Maracanã e por São Januário, que para mim são assuntos muito correlatos. Inclusive, agora há pouco já foi divulgado, o Vasco faz uma solicitação para jogar no dia 20, na véspera do seu aniversário, contra o Atlético Mineiro, na abertura do retorno do Campeonato Brasileiro, às 11 horas da manhã no Maracanã. Mas quando a gente recebe uma notícia dessa, Osório, a gente já pensa, vai começar tudo de novo. Aquela coisa, o consórcio não responde, vai ter que ir para a justiça. E aí a gente vê movimentos como esse da licitação, que está há 2 anos e meio sendo empurrado, literalmente com a barriga. São 9 licitações, na verdade, 9 concessões provisórias dadas de bandeja para que 2 clubes do Rio de Janeiro ganhem dinheiro, façam o que puderem, o que quiserem de um bem público. Eu queria entender de você, assim, honestamente, Osório, como é que você vê, por exemplo, o show do Paul McCartney marcado para o final do ano, quando se dizia que o problema da 777 seria usar o Maracanã para fazer show, o Vasco tendo que lutar a fórceps para ter um jogo, sempre na briga com o consórcio que não responde, com os presidentes dos clubes que não atendem, tendo que ir para a justiça, pagando mais do que o contrato reza, porque chegou a se pagar 250 mil, quando se rezava 90 mil. Como é que a gente resolve essa situação? Você acredita realmente que o Maracanã um dia vai poder ser frequentado novamente pelo Vasco? E essa notícia do final do ano aí de que o show do Paul McCartney foi marcado à revelia daqueles que estão hoje, mas já se tem um boato de que Flamengo e Fluminense poderão ser, mesmo com a negativa do TCE, que diz que não deveria se ceder mais uma vez o Maracanã à dupla e sim se fazer um chamamento público. Qual é a sua expectativa para esses próximos 4, 5 meses quanto a essa questão do Maracanã, Osório? Olha, primeiro a nossa posição, a posição do clube, que é uma posição em uníssono com a SAF, que o Maracanã é um equipamento público, foi construído com os impostos pagos pela população do Rio de Janeiro, e um equipamento público que tem a obrigação de estar aberto e a receber todos os grandes clubes do Rio de Janeiro. O Vasco faz parte da história do Maracanã, o Vasco faz parte da criação da lenda do Maracanã, foi o seu primeiro. Tem todo o direito de jogar no Maracanã. Do consórcio de cercear o direito do torcedor do Vasco de assistir aos seus jogos no Maracanã não pode ser aceita, e o Vasco procurou os seus direitos na justiça e jogou no Maracanã por ordem judicial porque tinha o direito de jogar. O que nós precisamos é da licitação pública. A licitação pública resolve o problema do Maracanã. E nós estamos aguardando que o Tribunal de Contas do Estado libere a licitação do Maracanã para que o governo possa publicá-la e nós participarmos em igualdade de condições, dentro das regras, e disputar para vencer a licitação do Maracanã. Enquanto a licitação do Maracanã não acontecer, nós vamos estar num imbróglio que nós vivemos hoje, que é um imbróglio inacreditável. O Maracanã está há mais de 4 anos seguidos, cedido emergencialmente, num termo precário, a Flamengo e a Fluminense, sem nenhum tipo de licitação pública. E o Vasco da Gama, desde a nossa entrada, com muita objetividade, informou o Flamengo e o Fluminense do desejo de estar com eles no Maracanã, tentamos um entendimento, não foi possível, e nós agora estamos do nosso legítimo direito de participação. A situação agora é a seguinte, Flávio, houve a renovação pela 9ª vez do termo precário em abril último, por 6 meses, esse termo termina no final de outubro, e o governo do Estado do Rio de Janeiro ontem informou da locação do Maracanã em dezembro para o show do Paul McCartney. Tem todo o direito de fazer isso. Acaba em outubro, o Estado é o dono do Maracanã, locou o Maracanã em dezembro para o Paul McCartney. Isso é uma sinalização que o Estado reconhece que o Fluminense e o Flamengo não são donos do Maracanã. Existe um documento jurídico que termina essa sessão provisória em outubro. O que o Vasco espera?
que a licitação do Maracanã seja colocada na rua o mais rápido possível para que essa situação do Maracanã possa ser regularizada. Nós temos confiança no governo do Estado e no Tribunal de Contas, que tem que cumprir com a legislação e levar a caso a licitação do Maracanã não aconteça até outubro, o Tribunal de Contas foi absolutamente claro. Ele deu uma janela para essa renovação em abril, nós entramos na Justiça porque entendíamos que isso não era possível, não conseguimos eliminar para suspender essa termo de cessão precário que está em vigor, mas temos a certeza que não é possível fazer nenhuma outra se não tiver licitação do Maracanã. Tem que haver um chamamento público e o Vasco vai participar. O que não pode, o que a gente não concorda, e o cidadão, nenhum cidadão do Estado do Rio de Janeiro que conhece as regras pode concordar, é que seja feita uma nova renovação precária, emergencial, tendo um outro interessado que se apresenta publicamente, Vasco da Gama, que diz ao Estado, olha, tenho interesse nessa licitação precária, se ela for acontecer novamente, e pago mais do que vocês recebem hoje dos atuais permissionários. Isso eu espero que a gente não tenha a necessidade de entrar no judiciário novamente, mas, na verdade, o que nós queremos mesmo, Flávio, é a licitação pública na rua, é participar do certame, disputar e vencer a licitação e depois acertar com o Flamengo e Fluminense. A gente quer o Flamengo e Fluminense no Maracanã. O que a gente não pode aceitar, e não vamos aceitar nunca, é o Vasco da Gama estar excluído do Maracanã. Isso nós não aceitaremos, o Vasco da Gama vai resistir, ele tem o direito, e nós vamos lutar até o final pelos direitos do Vasco. Esse jogo do dia 20, Osório, qual é o sentimento de vocês? O Vasco tem aí, paralelo a isso, a luta para reabrir São Januário, que é um tema que eu queria que você falasse também. Você, inclusive, esteve até com o secretário da Casa Civil, Nicola Missione, até tentando fazer aí um approach, tentando mostrar que o prejuízo que o Vasco está tendo, mais de 2 milhões por conta de quase 2 meses, dia 20, jogo em São Januário, se acontecer, serão quase 2 meses, foi 22 de junho, o Vasco não manda jogos com sua torcida em São Januário. O que você está sentindo nos bastidores, pelos seus contatos políticos, pelas suas boas relações, nesse assunto do Maracanã, que de repente o próprio Estado pode tomar para si, para não ter confusão? Está chegando aí a eleição, a gente sabe como é que é isso, de repente brigar com boa parte da população não é algo tão inteligente. Você sente que de repente até o Estado pode tomar conta do Maracanã, ou hoje é difícil, o Estado não tem condição financeira de fazer essa gestão? Osório? Olha, eu entendo, e aí eu acho que todos concordamos, que o ideal é que o Maracanã seja licitado, que o Estado não administre o Maracanã, que o Maracanã seja licitado num contrato que dê a garantia a todos os clubes do Maracanã. A licitação tem que garantir essa questão e que tenha um concessionário que vai gerir o Maracanã adequadamente, dentro das regras. Esse eu acho que é o modelo ideal. O que não pode acontecer, na nossa visão, é uma renovação pela 10ª vez com o Flamengo e Fluminense. Se o Estado quiser, ele pode fazer um chamamento público muito mais rápido para uma próxima emergencial, e aí resolve-se nesse meio do caminho a licitação pública, ou o Estado pode reassumir o Maracanã com a Suderj até que a licitação seja feita. Acho que essa não é a solução ideal. A solução ideal seria a conclusão da licitação, ou tudo precário entre Flamengo, Fluminense e Vasco, para uma gestão precária do Maracanã. Eu espero que o bom senso prevaleça e que a legislação seja cumprida. Eu acho que todos nós aqui queremos, entendemos a importância do Maracanã e queremos que o Maracanã esteja aberto a todos os clubes de uma maneira organizada. O que não pode é benéfico, o que não pode é privatizar o Maracanã por um interesse privado, restritivo, que queira excluir o Vasco da Gama. Essa questão da exclusão faz parte da luta do Vasco desde que ele foi fundado. E nós não vamos permitir que os nossos torcedores e o nosso clube seja excluído de estar no lugar que é dele também, que no caso é o Maracanã. Eu conversei via WhatsApp com o Nicola no domingo sobre essa questão de São Januário. Acho que essa questão de São Januário que você trouxe aqui, ela é absurda. É um absurdo o que está acontecendo hoje, o Vasco da Gama ter o seu estádio interditado, sem prazo determinado, desde o dia 22 de junho. Ou seja, nós estamos há quase 2 meses com o estádio interditado, já cumprimos a pena imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Então, desportivamente, o Vasco não tem mais nenhum problema. Temos um problema na Justiça Estadual que impede o nosso estádio de ser reaberto. Essa é a luta, foco passar. Flávio, nós estamos trabalhando com o Lúcio
passo a passo. Nós estamos ajudando a SAF, então, que interessa ao Vasco, a todos que estão, enfim, dentro do Vasco da Gama. Então, nós estamos apoiando a SAF nesse processo e a situação é absurda, Flávio. Veja bem, vamos aqui nós e o seu ouvinte qualificado aqui acompanhar a situação. O Vasco da Gama dispõe de todas as licenças para operar jogos de futebol em São Januário. O Vasco da Gama colocou no processo judicial pareceres de especialistas terceirizados de notório saber que atestam toda a condição de São Januário receber jogos de futebol. A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que é responsável por garantir a segurança no entorno do estádio, também está preparado e diz que está preparado para trabalhar jogos em São Januário. Como é que pode São Januário estar fechado? Como é que pode, dispondo das licenças, tendo condições de organizar? O Vasco opera São Januário há quase 100 anos, Flávio. Quem frequenta São Januário sabe que não tem problema nenhum fazer jogo em São Januário. O último incidente que nós tivemos, antes desse do jogo do Vasco e Goiás, frise-se, foi um problema muito mais externo de segurança pública do que qualquer coisa que diga respeito ao estádio. Quem estava lá sabe. O último incidente antes desse foi há 6 anos atrás, no jogo de 2017 contra o Flamengo. Ou seja, num ano que no Campeonato Brasileiro, infelizmente, tivemos vários incidentes em vários estados brasileiros, inclusive uma morte no jogo Palmeiras e Flamengo em São Paulo. E é o Vasco que tem o seu estádio interditado sine die. Isso está gerando uma distorção no Campeonato Brasileiro, uma distorção desportiva. O Vasco está sendo prejudicado esportivamente ao ter o seu estádio fechado. Flávio, o nosso técnico, o Ramon Dias, estreou e fez 3 jogos no Vasco. Nenhum desses jogos com a torcida do Vasco. No momento que o Vasco precisa desesperadamente da sua torcida presente para se recuperar na tabela do campeonato. O Vasco está sendo, não é pouco prejudicado, não, é muito prejudicado. E não apenas o Vasco, toda a comunidade no entorno do Vasco da Gama está sendo prejudicada. Tivemos manifestações preconceituosas e elitistas. E nós não podemos aceitar que uma área popular do Rio de Janeiro seja estigmatizada no século XXI. Isso não cabe e o Vasco não aceita isso. E nós estamos nessa briga, Flávio. Essa briga é uma briga que, enfim, é uma briga justa. O Vasco tem absoluta certeza do seu direito, do direito do seu torcedor, do direito dos moradores no entorno dele. E nós vamos buscar um entendimento com o Poder Judiciário, com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e também contar com o apoio do governo do Estado para que essa injustiça contra o Vasco seja eliminada o mais rápido possível. Não pode o estádio do Vasco ser o único e exclusivo fechado no Campeonato Brasileiro. Isso está prejudicando o Vasco, isso está fazendo com que a competição Campeonato Brasileiro de Futebol tenha um prejuízo esportivo, tenha um dos seus contendores trabalhando e lutando e jogando em desigualdade de condições. Isso não pode ser aceito, Flávio. Eu até vou fazer a relação aqui do juiz de plantão da partida, o senhor Marcelo Rubioli, que deixou bem claro, abre aspas, para contextualizar a total falta de condição de operação do local, partindo da área externa à interna, vê-se que todo o complexo é cercado pela comunidade da Barreira do Vasco, de onde houve comumente estampidos de disparos de armas de fogo oriundos do tráfico de drogas lá instalado, que gera clima de insegurança para chegar e sair do estádio. São ruas estreitas, sem área de escape, que sempre ficam lotadas de torcedores se embriagando antes de entrar no estádio. Lamentável, extremamente lamentável a gente ouvir isso. Agora, a prática, Osório, como é que resolve isso? Que me parece ser algo muito pessoal do judiciário, né? É difícil a gente não entender que não seja assim. Como você disse, vários fatos acontecem e erros não justificam outros. Ninguém está defendendo erros. Eu acho que houve um erro no jogo de São Januário, muito também pela ação da Polícia Militar, que precisa ter um comportamento um pouco mais, né? Vamos colocar aqui, leve, às vezes, para cuidar de mulheres e crianças e idosos que tiveram que correr em função de gás de pimenta e tudo mais. Mas como é que resolve isso? Porque eu sinto que a tinta é muito pesada, porque o Vasco já recorreu, a desembargadora Renata Cota disse não, da segunda Câmara, pediu um especialista, um expert, para fazer um laudo. O Vasco apresentou, como você disse, depoimentos de pessoas
que são do ramo, engenheiros, enfim, gente que cuida de segurança pública, todos deram ok para São Januário. Como é que quebra essas amarras? É na base da conversa? É ir ao Ministério Público, com quem o Vasco tem uma boa relação? Como é que resolve isso, Osório? Olha, Flávio, essa ação para interdição do Estádio de São Januário partiu do Ministério Público Estadual. O Vasco tem todo o interesse em conversar com o Ministério Público Estadual para encontrar um caminho para a solução desse impasse. E também ter a compreensão do Judiciário e dos governos do Estado do Rio de Janeiro que está havendo um prejuízo material objetivo gigantesco. A um clube do Estado do Rio de Janeiro, Goiás não tem estádio fechado. Nenhum clube de São Paulo está com estádio fechado. Nenhum clube do Nordeste que participa do Campeonato Brasileiro da Série A está com estádio fechado, nem em Minas Gerais, nem no sul do Brasil, nem no Centro-Oeste. Não tem ninguém com estádio fechado. Só no Rio de Janeiro. Por que a Justiça do Estado do Rio de Janeiro e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro estão penalizando um clube do Estado do Rio de Janeiro? Licenças quase 100 anos. Não faz sentido. Então, é o diálogo com o Ministério Público, enfim, o trabalho no Judiciário e a discussão que o governo do Estado, nesse caso, a Polícia Militar, tem dado as garantias para a realização dos Jogos do Vasco. Então, é uma conversa e entender como que a gente precisa. O que não pode é essa situação perdurar.